A quinta-feira, pelo Brasil, sai mais uma pesquisa sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Chuva traz estragos e pânico a Belo Horizonte e a descoberta de um esquema criminoso dentro de delegacias do Rio de Janeiro. Pelo mundo, a morte de um dos suspeitos de envolvimento no sumiço do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O presidente sul-coreano leva convite para Papa Francisco visitar a Coreia do Norte. Futebol, a recepção dos ex-campeões da Copa do Brasil em Belo Horizonte. E tem som novo de Sam Smith em parceria com Brandi Carlile. Eu sou Érica Reis e esse é o Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro abriu 18 pontos de vantagem sobre Fernando Haddad na disputa pela presidência, segundo pesquisa Datafolha divulgada nessa noite. Vamos ver. O candidato do PSL subiu 1 ponto percentual em relação ao último levantamento e agora tem 59% dos votos válidos. O petista caiu de 42% para 41% das intenções. Quando todos os votos são considerados, Bolsonaro passou de 49% para 50% e Haddad baixou de 36% para 35%. Votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos subiram de 8% para 10%. Não souberam responder eram 6% no dia 10 de outubro e agora são 5%. O Datafolha ouviu 9.137 eleitores em 341 municípios nos dias 17 e 18. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, defendeu o partido das acusações de participação num esquema ilegal de propaganda contra o PT no WhatsApp. A reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo diz que empresas teriam bancado serviços de disparos de mensagens contra o partido de Haddad para favorecer Bolsonaro. É possível você controlar, como é que você vai controlar o uso que as pessoas fazem das suas redes sociais? Né? Simplesmente o PSL não tem absolutamente nada a temer, não tem nada a ver com isso, a campanha também não. Então, o senhor Haddad que apure lá e prove o que ele está dizendo, certamente ele será processado. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. Fernando Haddad se reuniu com juristas num hotel de São Paulo. O candidato do PT à presidência se encontrou com cerca de 200 integrantes do meio jurídico. Haddad recebeu do grupo um manifesto com mais de 1.500 assinaturas para dar continuidade ao regime democrático. Durante a entrevista coletiva, o petista disse que esperava essa reação da classe jurídica contra seu adversário. Haddad também falou que a campanha dele pode entrar com pedidos de prisão por conta da denúncia feita nesta quinta-feira pela Folha de São Paulo. Existem notícias de jornal que dão conta de 156 empresas contratadas com esse fim. A Folha de São Paulo apurou um único contrato de 12 milhões de reais. Você já imaginou a soma de todos os contratos? O Jair Bolsonaro foi examinado pelos médicos nesta quinta-feira. Pela manhã, os médicos foram até a casa de Bolsonaro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Durante a visita, foi realizada uma bateria de exames que durou 1h30. O chefe da equipe médica disse em nota que o quadro de saúde apresentou evolução clínica e nutricional, mas ainda exige suporte na alimentação e fisioterapia. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, disse que o candidato não vai participar dos próximos debates. Ele não tem condições físicas no sentido da colostomia, né? Ele não pode estar misturado em multidões, qualquer esbarrão, aquilo pode provocar uma regressão do seu quadro. Então ele não pode viajar, não viajará até por questões de segurança, porque já foi quase assassinado. Então ele fez o dever de casa dele ao longo de 4 anos, rodando o Brasil. Agora à noite, numa live pelo Facebook, Bolsonaro falou sobre as orientações médicas. Nós não recomendamos que o senhor faça um esforço prolongado. Tá? Se fizer, pode ter um problema com a tua... Porque eu estou com a bolsa aqui do lado, aqui, para não ter dúvida. Tá? Você sabe que tem aqui dentro, né? Tá? 35 pontos aqui. Bom, e ainda nessa quinta, o Bolsonaro recebeu outras visitas, entre elas de políticos do Chile. O candidato a governador de Roraima pelo PSL, Antônio Denário, também esteve na casa do presidenciável no Rio de Janeiro.
9 pessoas foram presas após roubarem todo o estoque de uma loja de produtos eletrônicos em um shopping em São Paulo. Houve perseguição logo após a fuga. Com o carro em movimento, os criminosos abrem a porta e saem correndo. Eles batem num veículo estacionado. Mesmo depois do grupo se dividir, a polícia conseguiu prender todos os envolvidos. A PM recuperou os produtos roubados e apreendeu uma arma. Um temporal provocou estragos em Belo Horizonte. Várias ruas ficaram alagadas. Carros e motos foram arrastados, árvores caíram. Uma delas atingiu um veículo e 2 pessoas ficaram feridas. Essas mulheres precisaram da ajuda dos funcionários de um prédio para escapar da correnteza. Segundo a Defesa Civil, choveu quase a metade do esperado para o mês de outubro. Os ventos chegaram a 60 km/h. A Corregedoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou um esquema criminoso e vergonhoso, por sinal, com o envolvimento de policiais. As ações aconteciam dentro das delegacias. Os policiais sequestravam bandidos e exigiam dinheiro de parentes para libertar os infratores. Nesse vídeo, gravado por um colaborador da Polícia Civil, um inspetor aparece falando ao celular. O agente, Leonel Amaral, negocia com a mulher de um traficante o valor do resgate. Não, pelo menos metade. Olha só, são 3h15, você tem até 4 horas, pelo menos dobra. Se não dobrar, já sai. O criminoso é Carlos Vinícius Lima de Araújo, conhecido como Orelha, sequestrado pelos agentes em maio de 2017. Em outra gravação obtida pela Corregedoria, a mulher de Orelha pede dinheiro a um outro traficante para pagar o resgate. Piscana, cara, levou de mim, vocês estão pedindo 53 mil. Pra quem? Pra você? Orelha, pra me levar piscana. Ele não tem nenhuma reserva guardada, não? Não tem nada. Ele rodou onde? Tá aí mesmo? Tá aqui em Mesquita, na 53. Orelha só foi liberado depois de pagar R$10 mil. As investigações duraram cerca de 1 ano e 4 meses. A Corregedoria conseguiu prender os delegados, Matheus de Almeida e Leonardo Guimarães de Godoy, além de outros 5 inspetores. Todos trabalhavam em 2 delegacias na Baixada Fluminense e podem responder por organização criminosa, extorsão mediante sequestro, concussão, quando um funcionário público obtém vantagens indevidas em função do cargo, roubo qualificado e prevaricação. A Corregedoria ainda apura a morte do colaborador que fez as gravações e foi assassinado em agosto deste ano. Que vergonha, não? A polícia identificou os 4 acusados de trocar mensagens racistas contra modelos negras durante um desfile em um shopping do Distrito Federal. Os jovens usaram um aplicativo de mensagens para fazer comentários discriminatórios contra os modelos que participavam do desfile organizado pela Central Única das Favelas. Eles foram identificados pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes de Discriminação Racial. Um homem identificado como Alex diz: "Tá tendo um desfile só de preta aqui no JK", e acrescenta: "Coisa horrorosa". Um outro integrante diz: "É Black Model Week", e encaminha uma imagem de escravas enfileiradas como se fosse uma foto do evento. Uma pessoa identificada pelo apelido Dandan questiona: "O cara é obrigado a achar as pretas bonitas?" Outro participante chama a atenção dele. Constrangido, o rapaz afirma que o comentário foi em tom de brincadeira. 3 deles eram menores e foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente. O 4º integrante, de 18 anos, foi intimado pela polícia a prestar depoimento. Eles não tinham antecedentes criminais. E olha essa imagem aqui. Em Goiânia, uma forte ventania fez girar esse andaime que estava suspenso a 30 metros de altura, com os operários dentro. O morador do prédio ali em frente conseguiu registrar esse momento tenso. Os homens ficaram ali nas extremidades da estrutura para tentar balancear o peso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um ciclista foi atropelado num viaduto da cidade de Cascavel, no Paraná. O carro passa em alta velocidade, atinge o homem de 52 anos e foge sem prestar socorro. O motorista ainda é procurado pela polícia. Na República Dominicana, mais um grave acidente. Um homem entrava em um táxi quando de repente é atingido por um pneu de caminhão. Com o impacto, é arremessado. Veja novamente.
ele não resistiu aos ferimentos. Na Carolina do Sul, Estados Unidos, um professor foi gravado agredindo um aluno. Um menino de 11 anos é colocado para fora da sala de aula. Ele fica caído no chão e o professor ainda dá um chute para afastá-lo da porta. Testemunhas contaram que o estudante foi retirado porque estava fazendo barulhos de animais. A escola demitiu o agressor. 15 pessoas ficaram feridas durante uma forte turbulência em um voo que seguia de Miami para Buenos Aires. O incidente aconteceu quando a aeronave cruzava a região da Amazônia. 192 pessoas estavam a bordo. Essas imagens foram feitas por passageiros e mostram que até bebidas, alimentos, bagagens, enfim, muita coisa ali se espalharam pelos corredores, né? As aerolíneas argentinas informaram que o avião pousou em segurança no aeroporto de Ezeiza, na capital argentina, e ninguém teve ferimentos graves. Subiu para 21 o número de mortos no tiroteio dentro de uma escola na Crimeia. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada, mas já se sabe que 9 delas eram menores. Entre os 50 feridos, 7 continuam internados em estado grave. O autor dos disparos, o estudante Vladislav Rosliakov, de 18 anos, se matou logo depois de cometer o massacre. A ex-namorada dele disse às autoridades que Vladislav queria se vingar de colegas que o humilhavam. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, convidou o Papa Francisco a visitar a Coreia do Norte. Moon falou em nome do ditador norte-coreano Kim Jong-un, já que Pyongyang não tem uma relação diplomática formal com o Vaticano. Esse é o terceiro encontro do ano entre o pontífice e o líder sul-coreano, que é católico. Francisco afirmou que vai à Coreia do Norte quando for convidado oficialmente. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ameaçou enviar soldados do Exército para proteger a fronteira com o México da caravana de imigrantes de Honduras. Os detalhes com o correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. A caravana, com cerca de 2.000 pessoas, incluindo crianças, partiu na última sexta-feira da cidade hondurenha de São Pedro Sula. O objetivo dos imigrantes é chegar à fronteira do México com os Estados Unidos para pedir asilo ao governo americano. Marvin Ramírez reclama da pobreza e da violência em Honduras. Que Deus nos ajude neste momento precário que vivemos em Honduras. Precários em Honduras. Carregando basicamente a roupa do corpo e alguns pertences em sacolas e mochilas, poucos conseguem pegar caronas em caminhões. Mas a maioria enfrenta a jornada a pé e até mesmo em cadeiras de rodas. Eu quero pedir um par de próteses e chegar aos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, no entanto, não se solidariza com o grupo. Pelo Twitter, Donald Trump se pronunciou nesta quinta-feira. Escreveu: "Eu devo, nos termos mais fortes, pedir que o México interrompa esse ataque. E, se for incapaz de fazê-lo, eu chamarei as Forças Armadas dos Estados Unidos e fecharei nossa fronteira do Sul." Em outra postagem na mesma rede social, Donald Trump acusou o Partido Democrata, de oposição, de permitir fronteiras abertas e as fracas leis de imigração. Ele também chamou alguns imigrantes de criminosos. Trump também ameaçou cancelar o recente acordo comercial que fez com o México e o Canadá, em substituição ao NAFTA, caso o governo mexicano não impeça a chegada dos imigrantes ao país. Autoridades do México já enviaram reforços de policiais federais para a fronteira com a Guatemala. O governo mexicano só vai autorizar a entrada no país dos integrantes da caravana que tiverem documentos apropriados ou de refugiados que buscam asilo. O grupo já enfrentou uma barreira quando tentou entrar na Guatemala. As forças policiais da fronteira do país bloquearam os imigrantes durante horas no começo desta semana. Após protestos, a passagem foi liberada e a longa caminhada continua. Uma vitória para aqueles que sonham com uma vida melhor na América do Norte. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. A imprensa turca afirma que um dos 15 suspeitos de envolvimento no sumiço do jornalista saudita Jamal Khashoggi morreu há pouco num acidente de carro. Vamos ver na reportagem de Luciana Camargo. Meshal Saad al-Bostani era oficial da Força Aérea da Arábia Saudita. Os jornais turcos já falam que o oficial, nascido em 1987, teria sido silenciado.
Os detalhes sobre o acidente e a fonte que deu a informação ao jornal governista Yeni Safak não foram divulgados. Meshal fazia parte de um grupo de sauditas que chegou à Turquia no dia 2 de outubro. Os 15 integrantes foram ao consulado em Istambul e partiram do país poucas horas depois. A área de buscas e investigações foi ampliada, já que autoridades anônimas afirmam que o corpo de Jamal pode ter sido descartado em uma floresta próxima ou em terras agrícolas. Também nessa quinta-feira foi divulgado o último artigo escrito por Jamal Khashoggi ao The Washington Post no dia em que desapareceu. No texto, ele faz um apelo. O que o mundo árabe mais precisa é de liberdade de expressão. A direção do jornal tinha esperanças de que o próprio correspondente pudesse publicar o artigo, mas com as evidências de que ele foi assassinado, decidiu divulgá-lo. Khashoggi era um opositor da realeza saudita. O jornalista foi visto pela última vez em 2 de outubro, entrando no consulado saudita em Istambul. O governo da Arábia Saudita nega que ele tenha sido torturado e morto no local, mas a Turquia afirma ter provas do assassinato. Inclusive, cita a participação de vários agentes, entre eles o oficial de inteligência Maher Abdulaziz Mutreb. Quanto aos 15 sauditas envolvidos no caso, obtivemos informações relevantes. Reitero que esperamos que a Arábia Saudita coopere plenamente para esclarecer o que aconteceu. Em meio a indícios de que os supostos responsáveis pelo crime tenham laços estreitos com altos escalões do governo saudita, investigadores turcos vasculharam a residência do cônsul na noite de quarta-feira. Depois de se reunir com autoridades árabes e turcas, o secretário de Estado americano Mike Pompeo se encontrou com o presidente Donald Trump na manhã desta quinta-feira e o aconselhou a não tomar qualquer decisão precipitada. Apesar da cautela da Casa Branca, o secretário do Tesouro americano Stephen Mnuchin anunciou que não irá participar da conferência de alto nível marcada para a semana que vem em Riad com importantes investidores sauditas. O mesmo anúncio foi feito pelos ministros da Economia da Grã-Bretanha, França e Holanda. Luciana Camargo, de Nova York, para o Leitura Dinâmica. E olha, na cidade de Dubbo, na Austrália, um menino de 5 anos chamou a atenção do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle durante uma visita do casal real a uma escola. Olha só, o pequenino aí, chamado Luke Vincent, que tem síndrome de Down, ficou encantado ali com a barba de Harry e aí quebrou os protocolos e passou a mão nela, tipo fazendo carinho, brincando. O garoto ainda deu um abraço no duque e na duquesa. Post Malone e Swae Lee se uniram para lançar Sunflower. É a música tema da nova animação da Marvel chamada Homem-Aranha, no Aranhaverso. Não à toa, o clipe é ilustrado com imagens do filme. A letra traz uma mensagem positiva e fala sobre não estar sozinho. Parceria também entre Predella, rapper integrante da banda Costa Gold, e FNX. O clipe foi gravado em Zurique, na Suíça, e tem um estilo bem ostentação, hein? Direito a carrão esportivo e tudo mais. A letra traz partes em português e em inglês. Contando uma noite de monte, o corte do Ford morou. Aumento no saldo do cofre, viagem pra Europa no bolo. Tiaguinho lançou o clipe do mais recente single Acredito no Amor. As imagens foram feitas durante uma sessão de fotos, por isso o conceito mais simples e o fundo branco. A letra questiona a superficialidade das relações nas redes sociais e propõe mais união. Foi divulgada a lista completa de indicados ao Billboard Live Music Awards 2018. A premiação americana é uma das maiores da indústria fonográfica. Na categoria Artista Revelação aparecem Maluma, Cardi B e Post Malone. Em melhor turnê mundial concorrem Beyoncé e Jay-Z, Ed Sheeran e Taylor Swift. O Brasil aparece em 2 disputas. Melhor festival com o Lollapalooza
melhor bilheteria com o show do U2 nesse mês de outubro no estádio do Morumbi, em São Paulo. A cerimônia de premiação será apresentada pelo comediante Roy Wood Jr. no dia 13 de novembro. Vamos falar de esporte agora. O Cruzeiro conquistou o Hexa da Copa do Brasil e em Belo Horizonte tem muita festa azul, né, gente? Vamos ver como é que foi a chegada dos campeões na capital mineira. 6 vezes campeão da Copa do Brasil. Ninguém tem, só o meu Cruzeiro que eu amo! Desde as primeiras horas da manhã, as ruas do centro de Belo Horizonte ficaram assim, tomadas por uma legião de cruzeirenses. A maior concentração foi na Praça 7. O monumento, que fica no meio da avenida, também se tornou lugar de comemoração. O trânsito parou. Mas hoje o buzinaço foi por um motivo muito especial. Hexacampeão! Hexacampeão! No aeroporto de Confins, nem a chuva esfriou o ânimo de quem foi receber os campeões. O desembarque foi mais um momento de muita festa. Parabéns, o rei de Copas. E 6 vezes ser campeão da Copa do Brasil é a história do torcedor cruzeirense. É gratificante, né? Poder dar alegria para o nosso torcedor, entrar para a história aí do clube aí com maior títulos aí dentro da competição, bicampeonato seguido, então foi uma benção. Do aeroporto, os jogadores seguiram em carreata por várias ruas e avenidas. De moto, a pé, atrás do trio elétrico ou nas calçadas, os cruzeirenses aproveitaram ao máximo o desfile dos campeões. Enfim, chegou o momento mais esperado, o encontro dos campeões com a torcida aqui no centro da capital mineira. O trio elétrico foi cercado por uma multidão de cruzeirenses. Quem assistiu à final nos barzinhos na noite desta quarta-feira também fez muita festa. Já no vestiário da Arena Corinthians, a comemoração dos jogadores com o técnico Mano Menezes e o presidente do clube foi debaixo d'água. Afinal, a conquista do Hexa foi de lavar a alma dos cruzeirenses. O time mineiro se tornou o recordista de títulos da Copa do Brasil e o primeiro a levantar a taça 2 anos seguidos. Nem o Brasil é Hexa e o Cruzeiro é, ó. Orgulho demais. Bom, gente, do lado corintiano sobrou a ressaca do vice-campeonato, né? E olha, a equipe precisa retomar as atenções aí para o Campeonato Brasileiro o quanto antes. Depois da derrota para o Cruzeiro por 2-1 na final da Copa do Brasil, só os reservas apareceram em campo. Entre eles, Pedrinho, que teve um gol anulado pelo VAR e se envolveu numa polêmica. O empresário do jogador declarou nas redes sociais que o jovem deixaria o timão no próximo ano. Nesta quinta-feira, ele voltou atrás. Primeira coisa, eu vou gravar esse vídeo aqui, mas não é porque eu tô pipocando não, tá? Porque eu não pipoco pra ninguém não. Aqui é homem. Aqui nasceu homem e vai morrer homem. A minha indignação não é com ninguém, além desse VAR, que não veio para acrescentar absolutamente nada no futebol. Não teve entrevista coletiva após o treinamento. As últimas palavras dos corintianos foram do técnico Jair Ventura e do presidente André Sanches. Bom, primeiramente, venho aqui em nome da comissão técnica, em nome dos jogadores, em nome da diretoria, principalmente no meu, pedir desculpa para a torcida. O grupo está de parabéns por chegar numa final da Copa do Brasil. Agora o Timão precisa se concentrar no Campeonato Brasileiro. A situação da equipe na competição não é das melhores. Na 11ª posição, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Restam 9 partidas para o Alvinegro mudar este cenário. 4 serão dentro de casa. Mas o próximo confronto, domingo, contra o Vitória, adversário direto na briga contra a degola, é em Salvador. Nós temos que dar a volta por cima dentro do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, agora ele passa a ser o nosso foco, porque nós não conquistamos a nossa Copa do Brasil e fazer o nosso melhor campeonato possível para a gente terminar o mais alto dentro da tabela possível. No Atlético Mineiro, o dia teve novidade, viu? O Levir Coupe, anunciado como substituto do Thiago Largue, já foi apresentado. Nas 9 partidas que restam, então, no Campeonato Brasileiro, a principal missão dele, né, do Levir, vai ser fazer o Galo conquistar a vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O treinador assinou com o clube até o fim de 2019.
Leitura de volta. Olha, Daniele Vinitz segue em São Paulo com a peça Depois do Amor, um encontro com Marilyn Monroe. Esse espetáculo está em cartaz desde 2015 e é o último trabalho de Marília Pêra como diretora. Eu não sei o que está na cabeça dessas mulheres que não usam um salto. O drama retorna ao ano de 1962 e se passa nos bastidores do filme Something's Got to Give, que ficou inacabado pela morte de Marilyn Monroe aos 36 anos. Eu simplesmente não consigo ser pontual. Não consigo. Seja para um simples café, com um amigo ou até mesmo para um compromisso, como este aqui nosso. Enfrentando uma crise pessoal que a impede até de cumprir a agenda, a diva recebe em casa a assistente Margot, responsável por ajustar os figurinos da produção. As duas eram amigas e não se viu há 10 anos. Marilyn havia roubado o namorado de Margot. A Marilyn casou com o Joey DiMaggio, que era um jogador de beisebol. Ela está ali agora para esclarecer isso, assim. Então, tem esse momento de lavação de roupa suja, mas também tem muita amizade, muito carinho uma pela outra. É bonito, uma relação de duas mulheres assim, muito verdadeiras e muito amigas também. Eu achava que o Joey era fiel. Joey fiel. Ele era seu noivo e dormiu comigo. Interpretar a lendária estrela do cinema não é tarefa fácil. Daniele Vinitz tem uma Marilyn só dela. É uma personagem que foi construída no início com Marília e depois Fernando Filbert, um diretor maravilhoso que me ajudou a construir uma personagem tão complexa, com tantas nuances, com sensibilidade, com agressividade de alguma forma, com leveza e fortaleza. Você nunca perde o controle, não é, Margot? Você é muito mais atriz do que todas essas do cinema. O espetáculo é uma homenagem a uma das maiores personalidades do cinema. E agora, a própria Marília Pêra. Depois do Amor foi o último trabalho de Marília Pêra, que morreu no dia da estreia em 5 de dezembro de 2015. Marília passou os últimos dias ensaiando e preparando o espetáculo. Ela se foi, mas o toque da atriz e diretora ficou. Ela provou cenário, provou figurino, as projeções, cada vestido, cada detalhe, tudo assim. Ela deixou um espetáculo pronto pra gente, sabe? E aí o Fernando Filbert finalizou a cena, né? E o Leitura Dinâmica de hoje termina ao som da parceria entre Sam Smith e Brandi Carlile. Eles lançaram uma nova versão da música Party of One. E uma curiosidade aí, parte da renda obtida com a venda dessa canção será doada para uma fundação que cuida de crianças impactadas por conflitos armados. Se você quiser rever alguma reportagem aqui do Leitura Dinâmica ou assistir o programa na íntegra, fica a seu critério. Se inscreva-se lá no canal da Rede TV, no YouTube. Uma boa noite para você. Amanhã eu tô de volta. Tchau.